Se você deseja ser fluente em inglês, você já deve ter se perguntado: qual é afinal o primeiro passo nesse caminho, não é verdade? Ou, se você já começou a sua jornada no aprendizado desse idioma, você pode se perguntar: será mesmo que eu estou no caminho certo? Bem, para responder a esta pergunta e te ajudar a começar com o pé direito, hoje eu vou compartilhar com você uma história real que aconteceu comigo e ilustra exatamente isso. O primeiro passo que você deve dar para falar inglês. Certa vez, já faz bastante tempo, eu queria trocar o aparelho de som do meu carro. Daí eu fui até uma loja e perguntei quanto custaria, quanto tempo demoraria, né? E aí o técnico de som me perguntou qual era a marca do aparelho. E eu respondi Pioneer. Daí ele me olhou com um ar de reprovação e disse com arrogância: não é Pioneer, é Pioneer. E eu fiquei na minha. A certeza com que ele me corrigiu foi tamanha que só faltou ele me mandar repetir de novo, né? Repeat after me. Na verdade, a pronúncia correta é pioneer e a tradução é pioneiro. Isso acontece porque na nossa fala em português nós usamos muitas palavras inglesas e a pronúncia que nós adotamos aqui no Brasil às vezes não é a correta. Ou seja, não é a que os nativos utilizam lá nos Estados Unidos. O problema é que nos acostumamos a falar errado e quando temos que falar com estrangeiros, não sabemos falar o certo. Isso nos leva à conclusão de que, na verdade, podemos falar dois tipos de inglês: o inglês dos Estados Unidos e o inglês do Brasil. Mas qual é o impacto disso nas nossas vidas, na prática? Bem, o problema é que as pessoas vão para os Estados Unidos e falam inglês do jeito que elas falam aqui no Brasil e acabam não sendo entendidas. E como é que a gente pode resolver esse problema? Bem, respondendo à pergunta desse vídeo, o primeiro passo para ser fluente em inglês é exatamente esse: falar as palavras inglesas que você já fala em português corretamente, exatamente como um americano falaria. Então, fale pioneer em vez de pioneer. Isso também vale para inúmeras outras palavras inglesas que incluímos em nossa fala em português. Eu vou te dar alguns exemplos, né, de palavras que a gente fala errado aqui no Brasil. Por exemplo, em vez de falar, eu vou mandar um WhatsApp, meu perfil no Facebook, a hora do rush, diga essas palavras com a pronúncia correta. Não diga, por exemplo, Facebook, diga Facebook. Além disso, preste atenção à entonação correta. A sílaba tônica, nesse caso, é a primeira, então diga Facebook, Facebook. A tonicidade, ou seja, a parte mais forte, cai no face, Facebook. Viu como é diferente? Mas o pior problema mesmo é quando a pronúncia incorreta causa confusão. Ou seja, a pessoa acaba entendendo outra coisa totalmente diferente do que você queria. Esse é o caso de WhatsApp. É isso mesmo, a pronúncia correta do aplicativo é WhatsApp. Por causa desse app, que em inglês vem de application, que é aplicativo. Se você falar WhatsApp, você vai falar, na verdade, uma outra expressão, que é WhatsApp, que significa, e aí, o que está acontecendo, o que está rolando? Então, fale WhatsApp para o aplicativo e WhatsApp para a expressão, e aí, o que está acontecendo? O mesmo acontece aqui no Brasil quando a gente fala, eu detesto a hora do rush. Na verdade, nós temos duas palavras em inglês que se parecem muito, rush e rush. A primeira se pronuncia rush e a segunda rush. Rush é pressa, correria, por isso a gente fala a hora do rush, a hora da correria. Por outro lado, hush significa silêncio e é um verbo onomatopaico, ou seja, que imita o som. Por exemplo, quando a gente pede silêncio em inglês, a gente fala hush, com esse som de shh, hush. Mas ao pronunciar errado, dizendo a hora do rush, em vez da hora do rush, da hora da correria, a gente acaba falando a hora do hush, que é a hora do silêncio, que é totalmente o oposto do que a gente quer falar. Então, diga a hora do rush e não rush. Em resumo, o primeiro passo para você falar inglês é começar a falar as palavras inglesas que você já fala em português da forma correta. Mas onde é que eu posso encontrar a pronúncia correta? Olha, há na internet vários dicionários virtuais que você pode acessar.
Por outro lado, algumas pessoas podem dizer, se eu fizer isso que você falou, falar com essa pronúncia e essa entonação, as pessoas vão me achar metido. Quando eu digo, por exemplo, o meu perfil no Facebook. Olha, elas até podem pensar isso no começo, mas depois vão chegar à conclusão de que são elas que estão falando errado e vão passar a ver você com respeito, como uma pessoa que realmente sabe inglês. Então, se você pronunciar corretamente Pioneer, WhatsApp, Rush, você realmente vai parecer um nativo. Por fim, lembre-se de que coisas boas começam a acontecer na vida quando a gente se esforça para fazer o nosso melhor. E um inglês bem pronunciado vai com certeza abrir muitas portas para você, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, ok? E aí, gostou da dica? Bem, esse foi um exemplo da abordagem de coaching de fluência em inglês. E o que é isso, coaching? É uma abordagem que eu ensino, que se baseia no entendimento do idioma, porque você sabe que é suficientemente inteligente e não precisa de decoreba. E também não acredita em fórmulas mágicas ou promessas falsas que só querem seu dinheiro. Como exemplo dessa abordagem, hoje eu expliquei para você uma forma prática para começar a falar inglês aproveitando as palavras inglesas que você já usa em português. Expliquei isso apenas usando bom senso e argumentos lógicos. Tudo isso com base na minha experiência comprovada como professor doutor, tradutor, autor de livros em português e inglês há mais de 30 anos. Se você gostou, assista também a videoaula que eu gravei sobre fluência em inglês, chamada Como Aprender Inglês 4 Princípios Comprovados, na qual eu explico os 4 pilares da fluência de uma perspectiva de coaching. Eu falo inclusive sobre melhorar a pronúncia em inglês, que é o tema deste vídeo. Então, se você ainda não assistiu a essa videoaula, assista. Porque você vai não só conhecer essa abordagem de coaching, mas também vai descobrir uma maneira mais rápida e mais inteligente de aprender inglês. Aí embaixo você encontra o link. E não se esqueça também de dar o seu thumbs up, o seu positivo aí embaixo. E inscreva-se no meu canal para receber mais dicas e aulas de inglês com inteligência e bom senso. Um abraço e até a próxima.